tema da nossa palavra de hoje à noite é coragem para avançar. Quem aqui está precisando, quem aí, né, na sua casa, está precisando de coragem para avançar nesses tempos de pandemia, está precisando de coragem de Deus, está precisando talvez de uma palavra que vai te impulsionar a avançar, a sair de uma vida muitas vezes parada, paralisada. Então, se você está precisando disso, presta atenção hoje nessa palavra que eu creio que Deus tem muito para falar ao seu coração. Então, queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Eclesiastes 11:4. Eu não sei se vai aparecer aí, Eclesiastes 11:4. Mas lá fala assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Essa é a versão NVI, né? Mas eu queria ler também a versão NVT. Então, Eclesiastes 11:4, na versão NVT, fala assim: o agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Vou ler mais uma vez para ver se você está prestando atenção. O agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Então, hoje eu queria falar um pouco com vocês. O primeiro ponto que eu pensei para essa palavra é paralisados. Então, eu creio que, principalmente nesse tempo de pandemia, né, de coronavírus, né, muitos jovens, muitas pessoas se encontram dessa forma, paralisados. Seja espiritualmente, seja, sabe, na busca de um sonho seu, que você tanto tinha no seu coração, seja, sabe, nos estudos, né, a maioria das faculdades estão aí, o ensino à distância, talvez por isso você já desanimou um pouco. Então, em muitas áreas da vida, eu creio que tem muitos jovens que se encontram paralisados. E não só paralisados, né? Muitas vezes, talvez até antes da pandemia, você já se encontrava nesse estágio de paralisação, né? Porque o texto fala, né, que o agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Então, eu acho que muitos jovens podem se encontrar como esse agricultor de Eclesiastes. Tá ali esperando as condições perfeitas, né? Tá ali esperando as condições, no caso dele, eram as condições de tempo, né, perfeitas para poder plantar, para poder semear. Mas talvez nas nossas vidas, a gente está esperando as condições de uma vida perfeita para só aí a gente avançar, para só aí a gente fazer alguma coisa. A gente pode até pensar, né? O tempo tá meio fechado, né? O tempo tá chuvoso, será que vale a pena eu semear agora? É melhor eu esperar até que o sol apareça por completo. Aí, com certeza, eu vou semear. Então, talvez você está com esses pensamentos. O tempo tá chuvoso, né? Ou seja, minha vida tá cheia de problemas agora. Tô cheia de circunstâncias ruins na minha vida. Então, eu não vou semear agora. Acho que agora não vale a pena semear. Vou esperar as condições de tempo perfeitas. Vou esperar quando o sol aparecer. Aí, com certeza, eu vou semear. Mas, será que vamos semear mesmo? Então, eu queria realmente que a gente pudesse pensar nisso. Será que essa tem sido a atitude correta para tomarmos? Será que não semear, mesmo nos tempos difíceis, escolher não semear, será que tem sido a melhor escolha? Sabe, talvez você se identifique com isso, talvez não. Mas eu estou falando para você que tem um sonho, que tem algo no seu coração, que tem, sabe, já recebeu tantas palavras de Deus a respeito da sua vida, talvez sobre, sabe, empreendimentos, talvez comércio, né? Grandes sonhos que Deus colocou no seu coração, mas você escolheu se paralisar. Não, já que a faculdade está online, eu não vou dar meu melhor agora não, quando voltar, aí quando o sol voltar, né, quando as condições vão estar perfeitas, aí sim, aí eu vou semear, aí eu vou estudar, né, mas agora as condições estão péssimas, eu não vou fazer isso.
Talvez você tenha pensado assim. Talvez pensado que nada está a seu favor, nada ao seu redor contribui, então é melhor esperar as condições perfeitas. Mas eu creio que não é bem assim, né? E eu quero te dar alguns exemplos, né? Que até na Bíblia, né, existem pessoas que estavam paralisadas, né, em algum momento, se sentiram paralisadas, seja pelas suas circunstâncias, né, como eu falei aqui, seja talvez por medo, por algum tipo de medo, né? E uma dessas pessoas é Moisés. Moisés, ele foi um homem extraordinário, né? Quem conhece, já ouviu um pouquinho, né, sobre Moisés, sabe que ele, viveu coisas extraordinárias com Deus, né? Ali na libertação do povo de Israel, né, do Egito. E só que no começo, né, quando ele estava ali naquele encontro com Deus na sarça ardente, ele hesitou, ele teve medo. E por causa disso, quase que ele não viveu tudo que ele viveu, tudo que a gente sabe que ele viveu com Deus, né? Por causa desse medo, quase que ele disse não para as coisas de Deus e viveu uma vida paralisada, sabe? Tava só esperando a morte, né? Porque se ele não vivesse o que Deus sonhou para ele, seria isso, né? Mas você pode estar pensando, mas como assim, Charis? Quando ele teve medo? Quando ele agiu dessa forma? Lá em Êxodo 4:10, quando Moisés estava ali, né, nessa conversa com Deus, ali na sarça ardente, Deus estava falando para ele tudo que ele queria fazer através da vida de Moisés, estava falando ali que ele queria usar ele para libertar o povo dele, fazer grandes coisas, mas sabe o que Moisés falou para ele? Ele falou assim, em Êxodo 4:10, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado e nem agora, que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Então a primeira coisa que ele fez foi olhar para as suas circunstâncias. E em Êxodo 4:13, ele também fala, ah Senhor, eu peço que envies outra pessoa. Já pensou se a conversa tivesse terminado aí? A gente nunca teria ouvido falar sobre Moisés, mas graças a Deus não parou por aí. Mas eu quero que você pense que ele começou a olhar para as suas circunstâncias. Ah, mas eu não falo bem, olha para mim, eu tenho essa dificuldade, isso e aquilo. E poderia não ter vivido tudo que Deus tinha para ele. E ele disse, eu peço que envies outra pessoa. E talvez você também está assim. Sem nem perceber, você está falando para Deus, Deus, eu peço que você mande outra pessoa no meu lugar, porque eu não vou fazer nada agora. Eu não vou correr atrás do que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou me esforçar, eu não vou semear, porque as minhas circunstâncias não estão favoráveis. Então você pode estar dizendo, Deus, pode enviar outro no meu lugar, eu vou ficar aqui esperando as minhas circunstâncias mudarem. Aí sim, quando elas mudarem, eu vou começar a estudar mais, aí eu vou começar a falar mais do seu amor, aí eu vou começar a orar mais, aí eu vou correr atrás dos sonhos que você colocou no meu coração. Mas por enquanto está tudo muito difícil. É a pandemia, né? Minha família, as minhas emoções abaladas, minhas incapacidades. Então, a gente pega todas as nossas circunstâncias e fala, Deus, eu não vou semear agora, porque olha, você está vendo que, olha aqui meus problemas, olha aqui minhas dificuldades. Então, não vai dar para eu semear agora. Eu vou semear só quando o tempo estiver perfeito, só quando as condições estiverem perfeitas. Aí eu faço alguma coisa. Mas então, por enquanto, eu não vou fazer muita coisa, não. Talvez você se identifique com essa pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez uma coisa que possa ser uma novidade para você. Como diz o texto, né, o agricultor que espera as condições de tempo perfeitas nunca semeia. Então, aquele que fica esperando as condições de tempo perfeitas nunca vai semear. Se você ficar esperando as condições de vida perfeitas, você nunca vai semear, porque é bem provável que ter condições de vida 100% perfeitas o tempo inteiro é impossível. E eu posso te dizer que na minha experiência de longos 24 anos de vida, não é muito tempo, né? Mas nesse pouco tempo que eu tenho de vida,
eu já descobri que se eu ficar esperando eu ter a família perfeita, eu ter as condições emocionais perfeitas, eu ter a vida financeira perfeita, eu ter, sabe, todas as condições a meu favor, eu não vou fazer nada, porque se eu ficar esperando eu não vou fazer nada, eu não vou plantar, eu não vou semear. Então é melhor eu fazer isso enquanto com a vida que eu tenho, com as condições que eu tenho, né? Temos que plantar em meio à pandemia, em meio às circunstâncias desfavoráveis, em meio à chuva, em meio à tempestade. Porque se nós não plantarmos, o texto diz, o agricultor que espera as condições de tempo perfeitas para semear, nunca colherá. Então, se você ficar esperando aí as condições da sua vida serem perfeitas, você nunca vai viver tudo que Deus tem para a sua vida. E esse segundo ponto é realmente o título, né? Coragem para avançar. Nós precisamos disso, nós precisamos parar de olhar para as nossas circunstâncias, o que nós temos de favorável ou não, e simplesmente começar a semear, porque senão a gente não vai colher. E lá em Efésios 5, do 15 ao 16, diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Mais uma vez, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, sabe? Independente das nossas circunstâncias, porque, como diz o texto, os dias são maus, sabe? Eu creio que um dia, né, nós vamos envelhecer, nós vamos estar colhendo o fruto do que a gente está plantando hoje, sendo nós jovens. A gente um dia vai colher os frutos do que a gente está plantando hoje. E eu quero te fazer pensar, o que você está plantando na sua vida? O que você está semeando? Você está semeando vida com Deus? Você está semeando estudo, conhecimento? Você está semeando em oração, em leitura da Bíblia, em conhecimento, em conhecer mais a Deus? Você está semeando? Porque um dia você vai colher, seja o que você plantou, seja o que você não plantou. Se você não plantou nada, você não vai colher nada. Mas então, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E pensando nisso, né? Aqui o texto diz que para nós não vivermos como insensatos, né? Mas como sábios, aproveitando cada oportunidade. Mas infelizmente, sabe, nós temos visto, né? Na sociedade que a gente está vivendo atualmente, muitas ideologias que nos fazem pensar que nós já nascemos com condições que nos mostram que é impossível. Existem algumas ideologias que nos levam a viver como insensatos. Ideologias que nos dizem que nós não somos capazes e pronto. Que porque existe uma condição imutável em nós, que por causa dessa condição imutável, você não vai chegar longe. É impossível você chegar a níveis altos em Deus, a níveis altos na sociedade, né, em algum trabalho, por causa de uma condição imutável da sua vida. Não muda. E como assim, Charis? Que condições são essas? Por exemplo, eu nasci negro e pobre. Eu nasci mulher e pobre. Eu sou pobre, eu nasci pobre, eu nasci numa família... Meu pai não é o Bill Gates. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe? Existem ideias que nos fazem pensar. Você nasceu desse jeito, você não tem... você está fadado a permanecer nessa sua limitação. Porque você nasceu pobre, você nasceu dessa forma. Essa condição é imutável na sua vida. Você nunca vai chegar onde tal pessoa chegou. Porque, olha, tal pessoa tem um pai rico, tal pessoa não tem essa sua condição. Mas eu quero, em nome de Jesus, que você pare de pensar dessa forma. Porque eu creio que Jesus Cristo já morreu na cruz, já nos deu uma nova vida, uma nova mente, uma nova mentalidade. E eu quero hoje que você veja isso, né? Infelizmente, eu creio que existem até pessoas que usam dessas circunstâncias, né? Dessas ideologias como uma muleta, né? Para justificar a não semeadura dele. Eu não estou semeando porque, olha, eu não nasci rica. Você acha que não é fácil? Não é fácil. Tal pessoa conseguiu porque ele nasceu rico, porque ele não tem essa condição física, né? Então, começa a usar isso como uma muleta e começa a falar, não, eu não estou fazendo por causa que eu
eu sou assim, eu sou assado, eu nasci desse jeito, é uma condição que na sociedade atual me acompanha. Só que eu discordo disso. E muitas vezes, por fim, né, talvez a pessoa não vai colher nada, né? E no final vai falar, a sociedade é injusta, né? Sabe, eu acredito, lógico, a sociedade é injusta. Nós vivemos num mundo onde, infelizmente, o pecado existe, né? O pecado veio ao mundo. E nós não vivemos a plenitude da justiça de Deus aqui na terra, não. Muitas vezes nós somos, sim, injustiçados, nós somos, sim, sabe, existem circunstâncias muito ruins e injustas, né, na nossa sociedade. Mas eu creio num Deus justo. E eu creio na palavra desse Deus justo. Eu creio que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio como aquela frase, né? Eu posso fazer o que a Bíblia pode, o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu não posso fazer o que a Bíblia diz que eu não posso fazer. Então, se ela me diz que eu posso chegar a lugares altos, eu vou para lugares altos, independente de onde eu nasci, independente da minha cor de pele, independente se eu sou mulher ou homem. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra me diz que eu posso, então eu posso. Deus está comigo. E lá em Gálatas 6:7, diz uma verdade da palavra de Deus que eu creio. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. Ele colocou aqui, é uma verdade da palavra dele. O que o homem semear, isso também colherá. Você tem semeado ou você está se apoiando nessas muletas de circunstâncias, de ideologias, para falar, eu não posso por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. Eu tenho um sonho de ser médico, eu tenho um sonho de ser isso e aquilo, mas eu não posso chegar nesse lugar. A sociedade já me falou que eu não posso. Tá aí a prova histórica que eu não posso. Mas eu tô aqui para te dizer que isso não é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Se Deus colocou um sonho no seu coração, viva isso. Não esteja paralisado pelo que as circunstâncias ao seu redor estão dizendo. Viva o que Deus colocou no seu coração. Semeia, faça a sua parte. Pois o homem que semear, isso também colherá. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Semeia. Acredita na palavra de Deus, faça a sua parte. Mas eu queria que não ficasse só nas minhas palavras. Eu queria te dar um exemplo para te mostrar que não são as circunstâncias. Não é porque você nasceu numa família pobre, sabe? Eu falo isso com sensibilidade, sabe? Eu sei que não é fácil, eu sei que... Sabe, existem circunstâncias muito difíceis, mas eu também vivo essas circunstâncias, também tenho as minhas circunstâncias, mas não é por isso que eu vou desistir de semear, sabe? Eu quero te encorajar nessa noite, esse é o meu anseio, te encorajar a avançar, a levantar e fazer alguma coisa, a viver o que Deus tem para você. E, bom, eu conheço uma pessoa... Já faz um tempo. Essa pessoa, ele foi meu melhor amigo por 7 anos. Desde os 13 anos até os 19 anos. Ele foi meu melhor amigo. E a gente namorou por 3 anos. E agora a gente está casado há 1 ano, né? Acho que vocês já sabem de quem eu estou falando. João Marcos. Mas por que, né, que eu estou falando dele? Porque, para quem não sabe, né? Ele é negro e ele nasceu numa família onde as condições de vida não são muito favoráveis. A mãe do João, né, minha sogrinha linda, ela sempre foi doméstica, sempre foi assim, trabalhava na casa dos outros, né? E graças a Deus, né, hoje ela é concursada, passou num concurso público. E o pai do João, mas ela sempre foi antes doméstica. E o pai do João sempre foi autônomo, né, jardineiro. E ali 3 filhos na casa, né? As condições não eram favoráveis. A gente até brinca, né? Tipo, faz algumas brincadeiras, João Marcos falando, eu não ganhava ovo de Páscoa, essas coisas, sabe? Mas ele nasceu nessas circunstâncias, né? E a gente se conhece bastante tempo, né? E todo esse período que a gente se conhece, né? No período ali da escola,
eu lembro que ele sempre foi melhor que eu em todas as matérias, né? Não era tão difícil, né? Ser melhor que eu em todas as matérias naquela época. Mas ele sempre foi melhor que eu em todas as matérias. E em matemática, principalmente, ele sempre foi melhor que eu e melhor do que todo mundo que eu conhecia. Então, ele era muito bom, e ele é até hoje muito bom em matemática, né? E, assim, quem convive com ele sabe que ele é bem inteligente. E beleza, né? Aí, depois que a gente se formou, em todo esse período, né, que eu conheço ele, período de namorado, agora casados, né, ele já passou em 4 concursos públicos. Gente, eu não tô falando isso aqui ai, meu marido é maravilhoso. Não tô falando isso não. Mas é porque eu tinha um exemplo aqui do meu lado, então vou usar o exemplo mais perto que eu tenho. Então, em todo esse período ele já passou em 4 concursos públicos. O primeiro, né, que ele passou foi na ajudante ali de ônibus escolar. E aí ele queria crescer, né? Prestou outros concursos, né? O segundo, a gente querendo casar, né? Correndo atrás ali das coisas. Eu estava num trabalho de meio período, então eu estava ganhando muito pouco, mas a gente estava querendo casar. Ele se esforçou ali e passou no concurso da creche. E aí ele ralando, né? Trabalhando ali na creche, a gente sabe que não é fácil trabalhar na creche, ainda mais... ele não era o maior sonho da vida dele trabalhar numa creche, né? Mas ele estava ali se esforçando, era o que tinha, passou no concurso. O terceiro concurso que ele passou foi ele tentando, né, sair ali da creche, tentando um emprego melhor. Ele passou no concurso do AME. Foi chamado ali, ficou super feliz, mas aí ele teve que abrir mão. Depois eu vou falar o porquê. E aí, por último, esse concurso que ele exerce hoje, né, que é do agente de combate a endemias, né, vulgo dengue. E hoje, né, ele vive desse concurso, né, a gente vive desse concurso, né, e graças a Deus, né, por que ele teve que abrir mão do concurso ali do AME? Porque ele já havia passado numa faculdade, né, pública. Deus permitiu que acontecesse isso, ele passou ali na faculdade, não pagou nada na faculdade, e algumas semanas atrás, ele se formou, graças a Deus, né? Hoje ele é um tecnólogo em mecanização de agricultura de precisão. Não me pergunte o que é isso, que eu não sei dizer, mas ele é isso, um tecnólogo em mecanização de agricultura de precisão. Uma coisa que eu esqueci, que esse concurso que ele passou, esse último da dengue, ele passou em segundo lugar. Eu não sei se você lembra, ou se você mesmo prestou esse concurso, mas foi um dos concursos que teve muita gente que se inscreveu, muita gente que prestou. Eu lembro que tinha mais de mil inscritos. Então tinha muita gente ali prestando esse concurso, e ele passou em segundo lugar. E ele passou só em segundo lugar porque o primeiro lugar acertou a mesma quantidade que ele, só que ele era o que passou em primeiro, ele era mais velho, né? Então ele assumia o primeiro lugar. Então ele passou ali em segundo lugar, na faculdade também passou em segundo lugar, no vestibular ali. E sabe, por que eu tô te falando isso? Não, porque é meu marido. Não, gente. Mas porque, sabe, não são as suas circunstâncias, não são as coisas que estão ao seu redor. Ai, porque eu nasci assim, porque, olha, eu sou pobre, ai, minha família, minha mãe, ninguém nunca fez faculdade. Mas também, não estou falando só sobre faculdade, mas corra atrás dos seus sonhos, sabe? Não é impossível. Aquele que semeia, colhe, sabe? Começa a semear hoje. Deixa de lado essas conversas de, é porque você nasceu assim, né? Porque você tem essa circunstância aí que te acompanha desde o seu nascimento. Gente, não. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Se ela diz que eu posso ir além, se ela diz que eu posso chegar a lugares que, sabe, eu nunca nem imaginei, eu posso, sabe? Eu vivo isso na minha vida. Hoje eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E quem foi meu professor também, provavelmente ia me ver hoje e ia falar, não acredito que é a Charis. É verdade, sabe? Eu não ligo de falar, é verdade. Porque Deus é misericordioso, sabe? Vamos semear, vamos fazer a nossa parte. E só para encerrar, eu queria trazer a memória de vocês. Quem é que não gosta de assistir aqueles filmes de superação, né? Por exemplo, A Procura da Felicidade,
Outro filme, Estrelas Além do Tempo, se você não viu, assiste, que é muito bom. Mãos Talentosas, também muito bom. São todos filmes de superação. Se você não viu, pode assistir, que é top. Nós amamos ver esses filmes, né? Nós amamos ver esse tipo de história, onde a pessoa começou ali do nada, né? Não tinha muitas condições que colaborassem, mas ele chegou ali, sabe, a um lugar extraordinário. E muitas vezes, né? Na verdade, esses filmes só existem por causa dessas histórias, né? Porque ninguém vai contar a história. Ah, a pessoa nasceu rica e aí ela abriu uma empresa. Ah, que filme legal. Mas esse tipo de filme a gente ama, né? Esse filme de superação. Onde a pessoa não tinha nada a favor, mas ela foi ali, lutou, sabe? Se esforçou, correu atrás, semeou, bateu, até que a porta abrisse, né? Mas eu imagino que quando a gente está vendo aqueles filmes, eu pelo menos fico pensando, será que eu me esforçaria nesse nível, mesmo estando nessas circunstâncias tão difíceis? Será que eu me esforçaria nesse nível? Às vezes eu fico pensando. E eu fico pensando, será que a gente quer ser o protagonista desses filmes? A gente gosta de assistir, mas a gente talvez pense, mas espero que isso nunca aconteça comigo. A gente não quer passar por isso, a gente quer uma vida perfeita, onde tudo colabore, onde seja lindo e maravilhoso. Mas eu quero te lembrar que Deus nunca disse que seria perfeito, Deus nunca disse que as circunstâncias seriam sempre favoráveis. Muito pelo contrário, Ele nos garantiu que haveriam muitas aflições, nos garantiu. Então, estou vivendo as aflições aqui, então vou semear, vou fazer minha parte independente das minhas circunstâncias. E é isso, gente. Quero realmente te incentivar. Seja o protagonista da sua história, como nesses filmes. Seja você aquela pessoa que, quando você olhar para trás, você vai ver, meu Deus, que filme lindo, que história maravilhosa que Deus desenhou para mim, que eu vivi, sim, que eu, sabe, com o meu esforço também, semeando, fazendo a minha parte, eu e Deus pintamos essa história maravilhosa. Então, eu te convido a ser o protagonista da sua história.